Diz assim a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Pai amado e bendito, concede-nos a tua bênção nesta hora, pelo teu Espírito e pelo poder do teu santo Evangelho, visita nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo para os Efésios, ele fez uma oração e ele pediu a Deus o Pai que os olhos da alma, do coração de todos os cristãos da igreja de Éfeso fossem iluminados, os olhos da alma, para que eles pudessem não enxergar, mas saber três coisas. Primeiro, a esperança da chamada. Segundo, as riquezas gloriosas da herança dos santos. E em terceiro lugar, a suprema grandeza do poder de Deus. E ele vai chamar isso tudo de as insondáveis riquezas de Cristo. E em outro lugar, ele vai exaltar a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do entendimento de Deus. Vai exaltar os inescrutáveis caminhos do Senhor e os seus juízos maravilhosos. E estes louvores que nós encontramos nos textos bíblicos, todos são produtos da doutrina, do saber e do conhecer as grandezas do agir de Deus. É por essa razão, irmãos, que é importantíssimo fundamentar e afirmar que doutrina importa. A essência da verdadeira adoração é o conhecimento da verdade de Deus. É desse saber que brota a gratidão, brota o louvor, as explosões de entusiasmo, de euforia, que são coisas passageiras, mas de exultação e de verdadeira adoração a Deus. Por quê? Porque simplesmente quando nós nos damos conta do que Deus fez, de quem Deus é e de quem somos nós, é para parar, ajoelhar, humilhar-se e adorar a Deus. Quando desconhecemos quem Deus é, quando não temos ideia do que foi que Ele fez, a grandeza dos atos de Deus, e quem, como consequência do que Deus é e faz, nós somos, nós simplesmente tratamos a vida cristã como coisa qualquer, como coisa comum, como coisa ordinária, não lhe damos o devido valor, e é por isso que a adoração é fraca, é fria e sem fervor, quando não sabemos quem Deus é, o que Deus faz e quem somos nós. E eu pergunto aos irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? João nos ensina quem somos, e ao nos dizer quem somos, ele, meus irmãos, vai nos ensinar a grandeza da adoração. Os irmãos observem como ele começa o verso 1 dizendo, vede. O verbo é um imperativo, é uma ordem. Deus está nos dando uma ordem, vede, pare, observe, analise, atente, considere o que eu vou dizer. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. Meus irmãos, nós somos tão pragmáticos, tão utilitaristas, nós atolamos a nossa vida
entulhamos a vida de tantas atividades, desde o primeiro momento que abrimos os olhos ao momento que vamos dormir, que nós não paramos para orar, refletir, meditar. O Salmo 1 enaltece aquele que não apenas lê, mas medita na palavra. E ao contrário da meditação nas religiões orientais, que é o esvaziamento da mente, a meditação, segundo a Bíblia, é o abastecimento da mente com a palavra para refletir sobre o conteúdo dela. Isso significa que nós precisamos, meus irmãos, sair da superficialidade, deixarmos de atentar e perder tempo com as coisas consideradas supérfluas e dedicar tempo para perceber a grandeza das coisas de Deus. Infelizmente, somos muito ocupados, muitas atividades, e poucos param para fazer uma leitura da Bíblia em profundidade, com meditação, como as Escrituras nos mandam. Por isso, a nossa adoração é vazia. A nossa adoração, meus irmãos, não é um irromper de louvor e glória, porque não nos damos conta da grandeza de Deus. Ou o nosso culto vira baderna, vira, meus irmãos, festa, entretenimento, batizado de culto. Existem igrejas hoje onde o culto virou realmente uma grande baderna, uma grande festa, toda voltada para atender as pessoas e suas necessidades, mas a genuína essência da adoração é posta de lado simplesmente por falta de doutrina e de conhecimento. E João diz: vede, é uma ordem, pare, perceba, considere, atente, reflita, para que você descubra o quê? Que grande amor o Pai nos tem concedido. E o que foi, meus irmãos, que Deus fez por nós e em nós, que faz João explodir, dizendo: vede, que grande amor o Pai nos tem concedido. Vejam a última frase do versículo 29 do capítulo 2. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, é nascido. Irmãos, capítulos e versículos foram colocados vários séculos depois que estas epístolas foram escritas, só para nos facilitar encontrar os ensinos. Não existiam capítulos e versículos. Portanto, o verso 29 tem tudo a ver com o primeiro verso do capítulo 3. Não é um capítulo estanque onde um assunto foi concluído, outro começou. É uma sequência lógica. João, pela primeira vez na sua epístola, diz que quem pratica a justiça é nascido dele. É nascido de Deus. O verbo está na voz passiva, indicando que Deus nos fez nascer de novo, do Espírito, do alto. Deus operou em nós a regeneração, o novo nascimento. E quando João afirma que nós somos nascidos dele, regenerados por ele, novas criaturas pelo poder dele, então ele ordena: vede, pare para pensar na regeneração, no novo nascimento, nesta maravilhosa obra de Deus em nós, e constate que grande amor o Pai nos tem concedido. Como explicar o fato de que nós estávamos mortos em delitos e pecados, pecadores, incrédulos, idólatras, rebeldes e ingratos? Como explicar o fato de que Deus soberanamente operou em nós uma regeneração, o novo nascimento? Como? De que maneira nós poderíamos explicar isso? Não tem explicação humana, só tem uma única explicação: vede. O novo nascimento é a maior prova da grandeza
do amor que Deus o Pai tem por nós e Ele nos concedeu. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso é produto do poder de Deus. Por isso, meus irmãos, a verdadeira adoração é quando individualmente, como corpo, nós nos reunimos para exaltar a grandeza do amor de Deus, pelo que Ele fez por nós. Quem Deus é? Deus é vida e Ele nos vivificou, nos regenerou, nos fez nascer de novo. Foi isso que Ele fez, e em virtude do que Ele fez por nós podemos nos reunir para agradecer, engrandecer, exaltar e adorá-lo, porque nós sabemos que isso é revelação de grande amor. A palavra grega, traduzida em português como grande, significa literalmente de que país? Irmãos, quando alguém era muito estranho, tinha costumes muito diferentes de uma outra cultura, e ele se comportava assim, as pessoas perguntavam: de que país você é? De tão estranho, de tão surpresos que ficavam com a diferença cultural. Nós poderíamos dizer hoje: de que planeta você é? Você é tão diferente. João está dizendo: o amor de Deus é tão diferente, é tão maravilhoso. De que país? Qual é a fonte? De que lugar é esse amor? E o tradutor traduziu como grande. Vede, nós temos algo concreto, palpável, que podemos olhar, ver, constatar, considerar o que é. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós podemos ver isso. Nascemos de novo, do Espírito, do alto, de Deus. E quem constata que é uma nova criatura, ele pode ver, e ao ver isso, ele pode perceber a grandeza do amor que o Pai nos tem concedido. Deus não só revelou o amor, não só mostrou o amor, mas também concedeu, Ele nos deu grande amor. Não é maravilhoso? E João complementa dizendo: o de sermos chamados filhos de Deus. No grego, a tradução literal seria crianças de Deus. E os teólogos são unânimes em dizer que João propositalmente não falou em filhos, mas ele falou em crianças de Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo descreve a salvação do ponto de vista forense. Paulo era um homem que tinha uma mente jurídica, legal, uma mente conhecedora do direito. Ele traduz a salvação como justificação. Isso tudo é linguagem forense. E quando ele fala da salvação como adoção, ele está se lembrando da lei romana, que dava a um casal o direito de adotar uma criança. E quando uma criança era adotada, ela passava a se chamar pelo nome da família adotante, e ela tinha todos os direitos de um filho nascido da carne e do sangue. Uma adoção legal, do ponto de vista do direito. E Paulo fala que porque Deus nos fez seus filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas João não fala da adoção do ponto de vista legal, mas do ponto de vista vital. Sabe por quê? Porque Deus nos fez nascer, Deus nos gerou. E quando você gera, você compartilha com o gerado a sua natureza. Se eu gerar alguém, não será um animal, não será uma ave, não será um peixe, não será uma coisa, porque ser humano gera ser humano. Aquele que é gerado tem a natureza daquele que o gerou. Portanto, Deus nos gerou. E ao nos gerar, Deus nos deu duas coisas: a sua natureza divina, que nós não tínhamos, e Ele nos deu sua vida. A vida de Deus é a vida eterna. Quando Deus criou o universo,
Ele nos deu vida biológica. Ele nos deu essa vida que nós agora estamos vivendo, não a vida eterna. Nem Adão teve a vida eterna. Ele só a teria se tivesse mantido-se em obediência. Ele teria acesso ao fruto da árvore da vida e viveria eternamente. Mas ele pecou e seu acesso foi barrado. A vida eterna só Deus a tem. A natureza divina só Ele tem. Quando Deus nos criou, Ele nos deu a natureza humana e a vida humana. Mas quando Deus agora nos recria, nos faz nascer de novo, Ele nos gera seus filhos, Ele nos dá a sua natureza, a natureza divina, e Ele nos dá também a sua vida, a vida eterna. Eu pergunto para os irmãos, não é maravilhoso? Eu tenho uma natureza divina em mim, e a vida divina em mim, a vida eterna. Não é maravilhoso vir pecadores como nós, novas criaturas, portadores da natureza divina, portadores, meus irmãos, da vida eterna, que é a vida que Deus vive. É por isso que João, ele irrompe dizendo: vede, olhem, vocês são crianças de Deus. Deus os gerou. Alguém aqui entrou nesse universo de outra forma que não tenha sido a geração por nascimento? Alguém? A cegonha pegou você em algum lugar e deixou você na casa dos seus pais? Todos os que vivem nesse mundo nasceram, foram gerados e nasceram, entraram no mundo por nascimento. E quem entra na vida eterna é também por nascimento. E Deus nos gerou. Meus pais me geraram e me deram a natureza humana, me deram uma herança genética. E aqui, meus irmãos, João, quando nos chama de crianças de Deus, ele está dizendo: vocês receberam a natureza divina e a vida divina. Por quê? Porque na adoção, do ponto de vista legal, você dá um nome seu para aquela criança, você dá àquela criança direitos iguais ao dos filhos consanguíneos, mas você não pode dar a sua herança genética. Você não pode dar a ela os seus genes, não pode. Você não pode fazer isso. Você pode adotar afetivamente e amar tanto quanto um filho consanguíneo. Você pode adotar legalmente e dar àquela criança todos os direitos de um filho consanguíneo, mas você não pode dar a sua herança genética. Você não pode. Mas Deus nos gerou, nos fez nascer de novo, e Ele nos criou, Ele nos fez seus filhos. Nós somos filhos. Se os irmãos lerem o Evangelho de João e a Epístola, verão que Jesus é chamado de o Filho de Deus. Só Ele tem a natureza divina. Mas a partir do novo nascimento, pela graça, todos os que são nascidos de Deus, do Espírito de Deus, do alto, de novo, recebem a natureza divina, recebem a vida eterna. Somos crianças de Deus. Vamos dar um exemplo. Você é brasileiro, você é cidadão brasileiro, você é chamado de brasileiro e você é brasileiro porque você nasceu no Brasil. Mas se você estiver nos Estados Unidos, você pode até receber a cidadania americana, jurar a bandeira, você tem todos os direitos de um americano, você pode ser eleito governador como Schwarzenegger, que não era nascido na América, mas se tornou cidadão americano, ele se tornou governador da Califórnia. Você pode votar e ser votado, mas você nunca será americano, você não nasceu naquele país. Você tem legalmente todos os direitos, mas não é. Mas não é. É de direito, não é de fato. Mas quando Deus nos gera, pelo seu poder e graça, seus filhos, nós, disse João, o fato de sermos chamados, isso significa título, nomeados. Se eu adotar uma criança, eu posso dar a ela o meu sobrenome, e ela será chamada pelo meu sobrenome.
Eu posso botar Jorge Marques da Silva Filho, eu posso dar esse título, esse nome, status, posição de filho, com direitos de filho, mas eu nunca poderei dar a ele a minha herança genética. E Deus, não só o de sermos chamados filhos de Deus, e João diz, o que realmente somos, nós somos crianças de Deus, porque Ele nos gerou. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quem olhava para Jesus de Nazaré, dizia, não é filho de José? Não é filho de Maria? Essa mesa e essas 4 cadeiras que estão na cozinha de nossa casa, não foi feita por ele lá na carpintaria dele em Nazaré, quando o pai dele era vivo ou depois da morte do pai? Nós conhecemos a sua família. As pessoas diziam, nós conhecemos José e Maria e seus irmãos. Ele é Jesus de Nazaré, porque a natureza divina estava como que eclipsada pelo véu da carne. Mas todas as vezes que ele operava com poder, a sua glória, a sua natureza divina era revelada. João capítulo 2 diz que ele transformou dezenas de litros de água em vinho da melhor qualidade, e diz o texto que os seus discípulos viram a sua glória. A glória dele foi vista, ou seja, a sua divindade, quando ele operava sinais, prodígios e maravilhas. Quando no monte da transfiguração ele foi glorificado, diz o texto que os seus discípulos viram a sua glória, a glória que estava velada pela carne, pelo seu corpo humano. Quem olhava para Jesus diria, é um homem qualquer. Em que ele é diferente de nós? Nada, absolutamente nada. Mas a natureza divina, a glória de Deus estava ali, e as pessoas não enxergavam. Por isso João diz, o mundo não nos conhece. Para o mundo, você é tão igual a ele, que não há a menor diferença entre vocês. O mundo não sabe, o mundo não conheceu Jesus, não sabia que Jesus de Nazaré é o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aquele bebê que mamou no peito de Maria é o agente da criação do universo, e as pessoas olhavam para ele e só via um bebê. Mas pelo Espírito, Simeão viu a salvação de Deus. A profetisa viu o Salvador do mundo. E muitos dizem, quem é Jesus? Jesus de Nazaré é um homem. Eles não conheceram o Deus homem, só conheceram o homem. Assim o mundo, disse João, por isso o mundo não nos conhece. Essa é a razão. O mundo não sabe que nós somos filhos de Deus. Existe uma doutrina que defende a paternidade universal de Deus e que todos os homens são filhos de Deus. Porque Deus é o Criador, tudo é dele. Mas as Escrituras dizem que todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que nasceram do Espírito, do alto, de novo, de Deus. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Quem é nascido dele, quem é produto do poder de Deus, que gera um novo nascimento, a nova criatura, é filho de Deus. Quem ainda não é criatura de Deus. E quem é nascido de Deus tem a natureza divina e tem a vida divina em si. O mundo olha para nós e não vê nenhuma diferença. Qual a diferença entre Jesus e os outros homens? Nenhuma. Quem olhava para ele via um homem igual aos outros. Assim como quem olha para nós. Lá no seu trabalho ninguém é crente, as pessoas olham, eles não veem essa diferença. Mas quando você age como um cristão, quando o seu caráter, a sua conduta, os valores que você crê e que você adota para normatizar a sua vida,
Quando estas coisas acontecem, então essa natureza divina que está em você, ela brilha. E as pessoas dizem, tem algo de diferente ali. Quando nós perdoamos quem não é digno de perdão, quando nós amamos inimigos, pessoas que nos fazem o mal, quando agimos dessa maneira, literalmente o sermão do monte, as pessoas dizem, há algo divino nessa pessoa, porque ninguém age assim, procede assim e vive assim, se Deus não estiver ali. É claro, meus irmãos, por isso João está dizendo, vede, que grande amor. Como explicar isso? Eu, um pecador vil, os irmãos, como explicar que Deus nos visitou, nos fez nascer de novo? Não tem explicação. A única é o grande amor que o Pai nos tem concedido. O Pai nos deu grande amor. Onde está a prova? Somos suas crianças, porque somos nascidos dele. Me entristece profundamente, meus irmãos, a mim mesmo, comigo mesmo e com muitos, quando eu percebo que as pessoas deixam que os problemas da vida ofusquem a grandeza do novo nascimento. Deixamos de adorar, servir esse Deus maravilhoso, esse Pai maravilhoso, porque enfrentamos os nossos problemas da vida, e Jesus disse, no mundo tereis tribulações. Mas, meus irmãos, 100 anos nessa terra, o que são 100 anos comparado com a eternidade de glória? Irmãos, a grande carência do ser humano é ser amado. E muitos dizem, eu estou revoltado com Deus porque eu fui criança e eu não recebi amor paterno, amor materno. Ou eu cresci e ainda não fui correspondido afetivamente no amor. Eu sei o quanto, todos nós sabemos o quanto nós somos carentes de amor e de correspondência. Mas, meus irmãos, vede que grande amor o Pai nos tem concedido. Se humanamente seus pais não lhe deram amor, se em termos conjugais ou em termos de filhos, vocês não receberam o amor que nós queremos receber e precisamos, nós vamos deixar que esta negligência ou esta falha dos homens em nos amar nos faça ficar revoltados com aquele que nos amou? Tem gente zangada com Deus, irada com Deus, porque Deus não está deixando eu ser feliz no amor na terra. Então despreza o grande amor de Deus, o grande, espetacular, extraordinário, maravilhoso amor de Deus, porque não teve o amor humano. Irmãos, amar é necessário, é uma necessidade básica, tanto como comer e beber e descansar. Mas Deus nos amou, o Pai nos amou. Que grande amor! Excelso amor, é para nós diariamente, com muitas lágrimas, dizer, Deus, muito obrigado, eu nasci de novo, embora pecador, imperfeito, tu me amaste, me destes nova vida, me destes a tua natureza. Meus irmãos, coisa espetacular, um ser humano ter a natureza de Deus. Os irmãos, o apóstolo Pedro, ele diz assim, que pelas virtudes de Jesus, ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina. Deus nos deu promessas, que Pedro chama aqui de promessas preciosas e sublimes, e o propósito das promessas de Deus é para que nós participemos da natureza divina. Deus permite a seres humanos, a quem Ele deu na criação a natureza humana, Ele quer dar no novo nascimento a natureza divina. Isso é prova de amor, meus irmãos.
Isso deve nos fazer perdoar os nossos pais se na nossa infância não nos deram amor, perdoar os nossos cônjuges e filhos se não nos corresponderam com aquele amor que nós gostaríamos de ser amados. Mas uma coisa eu sei: nós não deveríamos permitir que nada nessa vida, nenhum dissabor, nenhum desapontamento, nenhuma frustração, nenhuma, nada e nem ninguém fizesse com que o nosso coração ele deixasse de perceber a grandeza da dádiva que Deus nos deu e nós recebemos. O tempo do verbo é perfeito, e quando ele diz que o Pai nos tem concedido, é para dizer: a dádiva foi dada, completa, e é nossa, e é para sempre, e ele não a retirará mais. É por isso que é um absurdo a defesa de que o crente perde a salvação. Deus não dá e tira, Deus não dá e tira. Quando Deus opera novo nascimento e me dá a natureza divina e a vida eterna, Ele me dá esse amor, Ele não tira nunca mais. Nunca mais, não há perda de salvação. Quem nasceu de novo é uma nova criatura, nunca mais será velha criatura, embora continue pecador. João ordena: vede, pensa. Você está sofrendo, você tem tribulações, você tem amarguras desse mundo, dessa vida, ok, mas perceba que grande amor o Pai nos deu. Como? Ele nos fez nascer de novo. Nós somos chamados porque somos o que realmente somos. Não é uma questão apenas de título, de direito. Eu não tenho apenas um nome, eu sou filho de Deus. Você é criança de Deus, gerado por Deus. E essa nova criatura que somos em Cristo, meus irmãos, é simplesmente a maior prova, a maior demonstração de amor. Por isso nós temos que nos apegar a esse Deus. Sabe como deveria ser o culto? Culto frio, culto, meus irmãos, sem espiritualidade, é prova de que a igreja não está parando para se dar conta da grandeza do que ela é. Eu comecei o sermão perguntando: quem somos? Quem sou eu? Quem é você? Você é uma criança de Deus. Deus, você é uma nova criatura, você é filho de Deus. Você tem a natureza divina, você tem a vida eterna. Tem algo maior, mais precioso do que isso? Não tem. Todos aqui vamos morrer. A vida na terra é rápida. Quanto tempo você vai viver? Ninguém sabe. Mas nós viveremos eternamente, porque Ele nos deu a vida eterna e a sua natureza, a natureza divina. Vede que grande amor. E ao constatar a grandeza desse amor, adore, louve, sirva a Deus. Diga: Deus, eu entro aqui nesse tempo com o coração rasgado de dor por causa dos meus problemas. Humanamente falando, talvez eu estivesse deitado numa cama em profunda depressão, mas eu estou aqui, não é por causa disso, mas por causa do teu grande amor. O que o Senhor fez por mim, o que eu sou. Tu és o meu Pai, eu sou o teu filho, para todo sempre, eternamente. Irmãos, vamos adorar a Deus. Não perca o privilégio de deixar a vida passar sem adorar e servir esse Deus extraordinário, que nos amou assim. Desvalorizar essa filiação é, meus irmãos, prova de ingratidão. Se um casal adota uma criança que foi deixada, e lhe dá amor, e lhe dá tudo, e essa criança depois, ao crescer, desvaloriza essa adoção, seria uma ingratidão profunda, porque aquela criança talvez teria tido um destino tão ruim, e um casal por amor lhe deu nome, lhe deu direito de filho, lhe deu amor, lhe deu tudo. E Deus fez isso por nós, mas muito mais. Ele fez na adoção o que nós não podemos, porque quando Ele nos adotou, Ele também nos gerou seus filhos. Nós não somos filhos por adoção, Ele é o nosso Pai. Se fizer em nós um DNA espiritual, está lá, Jesus Cristo, é o mesmo DNA dele. Nós somos produtos de Deus, Ele nos gerou.
A Bíblia, a palavra é a semente. A Bíblia diz que Ele nos regenerou pela palavra, e Pedro diz que ela é semente incorruptível. Aqui é o sêmen, é a palavra, é a semente. Se os irmãos pegarem lá em 1 Pedro, verão, semente incorruptível, é sêmen. Não há, meus irmãos, não se consegue procriar sem semente. Qualquer árvore tem um caroço, tem a semente. Todos nós aqui somos frutos da semente do homem com a da mulher, juntou ali, foi gerado, Deus nos gerou. Não é uma adoção meramente legal, é um gerar, é um produzir vida espiritual, e isso não tem preço. Então, meus irmãos, em nome de Cristo, vamos honrar esse Deus. Assim como você pede ao seu filho: meu filho, honre a sua família lá no retiro, ou lá, se comporte com dignidade, para que a sua família seja honrada pelo seu comportamento. Então vamos honrar a família de Deus, vamos honrar o nome do Senhor, vamos honrar esta salvação. Como? Adorando fielmente, servindo com alegria, com gratidão, dando o nosso melhor para aquele que nos deu sua natureza e sua vida. Não tem nada maior do que isso. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. E ao ver, como vamos reagir? Ao constatar a grandeza desse amor, como? Adorando, servindo. Não tem outra maneira. Então seja espiritual, que o culto seja para você um momento todo especial para adorar esse Deus maravilhoso. Tem que ser explosão de gratidão, de louvor, porque Deus é Deus, é nosso Pai. O único filho dele é Jesus, mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, ou seja, creram no nome dele, ele lhes deu o poder de se tornarem o que não eram, filhos de Deus. Nasceram não da vontade da carne, não da vontade do homem, de Deus. Você pediu para nascer? Você nem existia. Qual a sua contribuição para o seu nascimento, para ter sido gerado? Nenhuma. Você foi gerado. Você também não fez nada para ser gerado por Deus, nada. Ele interviu com poder, usou a semente incorruptível e produziu nova vida e natureza divina em você. O mundo não sabe que você é isso tudo, porque também olhou para Jesus e não viu nele isso. Mas Paulo nos diz que quando Deus brilha dentro de nós, Ele nos ilumina, sabe para quê? Para ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quem olhou para o Cristo crucificado, ensanguentado, o rosto cheio de hematomas, só viram um rosto desfigurado por pancadas e por sangue, não viram ali a glória de Deus na face de Jesus. Mas quem vê essa natureza divina sobre o véu da carne, conhece a Deus. E quando nós vivermos como Jesus viveu, as pessoas dirão: tem vida de Deus nesse indivíduo, porque para ser assim, só a presença divina. Então, meus irmãos, louvado seja Deus por ser nosso Pai, e que nos satisfaçamos nesse amor. Nesse amor vamos nos satisfazer. E se não temos sido tão felizes na terra, na área afetiva, vamos louvar a Deus por amor tão maravilhoso que o Pai nos concedeu.